discussão que a gente fala sempre. Esse uso é seguro, né? A gente pode continuar usando da maneira que vem sendo usado? Qual é o tipo de restrição que a gente pode ter com isso ou não? A Renata vai apresentar, então é contigo, Renata. Boa tarde, professor Alexandre. Boa tarde a todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o áudio, dá para ouvir, né? Que bom estar aqui mais um ano, né, falando sobre o licuri. Como o professor Alexandre estava falando, a gente tem lá dentro do curso alguns alunos de graduação, pós-graduação, trabalhando com o licuri, e eu fui uma das que durante 4 anos no doutorado eu fiz pesquisas com esse licuri, né? E me causou muita curiosidade porque a gente tinha muitos relatos. Realmente é uma riqueza que a gente tem que a gente precisa valorizar. Só que a gente tinha pouco conhecimento sobre esse licuri. E o que a gente está trazendo hoje para vocês são informações científicas a partir de relatos que a gente encontrou lá na comunidade. E a gente levou isso para o laboratório, agarrou e disse, ó, a gente vai ter que provar se realmente eu tenho esse efeito que eles dizem que é cicatrizante, se eu tenho esse efeito antitumoral, se eu tenho esse efeito para diabetes. Só que antes de eu poder fazer todas essas pesquisas, o primeiro questionamento que veio na minha mente foi justamente saber se ele era seguro, né? Qual a dose que eu posso considerar segura para eu usar o óleo de licuri? E quando eu fui pesquisar sobre isso, eu não achei nada que me desse essa segurança, que me desse alguns testes científicos comprovando ali que eu poderia utilizar sem causar nenhum efeito no meu rim, no meu fígado, no meu baço. E foi o primeiro questionamento que eu fiz. O uso do licuri, ele é seguro? E a partir daí, a gente buscou testes para tentar fazer essa análise, essa avaliação. Por quê? A população em si, a gente, né? Eu digo isso porque minha avó, meu pai mesmo, ele usa planta medicinal para tudo. Se eu chego lá, eu tô com um problema, ó, essa daqui resolve tudo, de dor no osso, cabelo, dor de cabeça, tudo, ele me dá planta medicinal para passar no corpo todo. E eu até fico brincando com ele, porque às vezes a mesma planta ele me dá para tratar tudo. E aí eu pergunto, né? Eu sempre pergunto ele, sim, pai, mas quanto que o senhor usa? Usa assim o dia todo? Não, eu faço um caldeirão e bebo o dia todo. E aí eu tento explicar a ele que mesmo sendo um produto natural, mesmo sendo ali uma planta que ele faz o chá, não quer dizer que ser um produto natural, que isso não pode causar algo no meu corpo, não pode causar algum dano hepático, algum dano renal. Por ser um produto natural, eu acho que vocês já ouviram essa frase algumas vezes, né? A diferença ali entre um veneno e uma medicação é a dose que eu vou estar tomando. Então, tudo em exagero vai causar algum dano no nosso corpo também. E a gente que, justamente antes de qualquer outros testes que a gente fosse realizar, porque a gente fez testes de cicatrização, de antimutagênico, só que antes de publicar essas coisas, a gente foi publicar justamente e analisar essa segurança do óleo. Deixa eu só passar aqui. E saiu aí o nosso primeiro filho, né? Que foi esse artigo, foi publicado agora em fevereiro deste ano, que foi justamente um artigo tratando de algumas, através de alguns testes, a gente deu ali alguns resultados para a população e para a comunidade científica de que o uso desse óleo de licuri, dentro de uma dosagem que já está estabelecida lá pelos parâmetros que a gente usa, que ela é segura ali a partir do protocolo que a gente usou. Então, a gente fez alguns testes que eu vou só mostrar para vocês, né? Tentando aí dosar para trazer algumas informações para o pessoal aí que está assistindo, que é do meio acadêmico, mas também para o pessoal aí que conhece o licuri, para entender mais ou menos como foi esse processo. E a gente consegue relacionar até algumas coisas que a gente encontrou com o que o professor Alexandre apresentou ali, aqueles efeitos sobre em bactérias. A gente também viu um pouquinho disso em alguns testes que a gente fez, que eu vou mostrar para vocês aqui no final também, tá? Então, vejam, de forma geral, esse licuri, a gente teve lá, né, a coleta desse Ciagros coronata. Vocês viram aí com a professora Tereza que eles já fazem essa coleta.
é feito lá a extração do óleo. Então, a gente pegou esse óleo lá da COPS, né, que é a comunidade lá que faz já toda essa extração, esse processo, e a partir daí a gente trouxe ele para o laboratório. E aí a gente foi fazer uma análise química desse óleo e foi fazer também os testes de segurança. A gente selecionou alguns testes, que foi o teste de toxicidade, de citotoxicidade, a toxicidade oral aguda e os testes que estão relacionados com dano no DNA, que é o ensaio cometa e o teste de micronúcleo. Dentro desses testes, que a gente apresenta os resultados lá no artigo, a gente tem aqui o primeiro, que foi a toxicidade aguda em vivo, em que a gente pegou o óleo e a gente colocou lá através de forma oral, porque a gente quis reproduzir muito a realidade do dia a dia. Eu como isso na salada, eu pego esse óleo e tomo mesmo, então a gente quis reproduzir isso. E a gente deu isso ao animal para ele consumir e depois a gente foi analisar se não tinha tido danos em alguns órgãos ali, os principais órgãos. Então, a gente viu fígado, a gente viu rim, a gente viu baço, tanto de um grupo de animal que consumiu óleo e comparou com outro que não consumiu óleo, ele só consumiu apenas água. E aí, a gente, fazendo testes estatísticos, a gente identificou que não foi visto ali diferença em danos celulares significativos, a gente não viu hemorragias, a gente não viu edema, não viu nada que caracterizasse ações de toxicidade nesses órgãos. Então, sendo um resultado ali positivo de que o consumo naquela dosagem não atingia esses tecidos. A gente também fez a citotoxicidade, que foi fazer também essa análise, só que a nível celular. Então, eu peguei ali 2 linhagens de células, que são células que a gente tem no nosso corpo, células renais, células do nosso rim, e macrófagos, que são células de defesa ali, que estão na nossa corrente sanguínea. E a gente expôs a várias concentrações diferentes desse óleo, para saber se ele atacava aquela célula, se ele matava aquela célula, se causava algum dano quando a gente ingere esse óleo e ele entra em contato com esses tipos celulares do nosso corpo, né? Se ele vai ter alguma ação que vai prejudicar essas células. E a gente observou isso durante 24 horas, 48 dias. E foi justamente aqui, gerando essas barras, a gente fez a análise e percebeu que, comparando ali com os controles que a gente tinha, o óleo ele não teve nenhum efeito danoso para diminuir, atacar, matar, digamos assim, essas células que utilizamos no experimento. E o outro teste que a gente fez, eu trouxe para vocês esses 3, mas no artigo a gente tem outras atividades que a gente usou antioxidante, mas esses 3 mais importantes para trazer a questão da segurança, foi outro teste que é dentro da genotoxicidade. A genotoxicidade, a gente faz a avaliação se o óleo, quando entra em contato com nossas células, se ele tem a capacidade de causar dano no nosso DNA. E isso é importante a gente saber. Por quê? Se eu tenho danos ao meu DNA ali, eu posso causar, por exemplo, uma mutação genética, que pode desencadear, por exemplo, em problemas como neoplasias, né, como tumores. Então, eu queria saber ali se, consumindo aquele óleo diariamente, eu aumentava o número de células que sofriam danos nesse DNA dos animais que consumiam os óleos, que consumiam o óleo. E aí a gente analisou 3 parâmetros, tá? Esses 2 aqui é do ensaio cometa, que a gente pegava lá no microscópio e analisava isso daqui, Isso é uma célula sanguínea que a gente prepara ela, passa por um protocolo laboratorial e ela fica parecendo um cometa mesmo, por isso que a gente chama ela de ensaio cometa. E quanto maior eu observo essa cauda aqui, isso aqui é o DNA da célula todo fragmentado. É como se ele tivesse sido quebrado, danificado. Quanto maior for essa cauda e maior a quantidade de pontinhos vermelhos, quer dizer que a célula sofreu mais dano por conta daquele agente ali, daquele óleo, daquele produto que eu estou expondo minha célula. Então, a gente contabilizou
e viu se o óleo causava dano ou não. E a gente não observou danos significativos. Porque quando a gente olha aqui, ó, para os dois gráficos, a gente observa que o controle positivo, gente, é a média dos animais que receberam uma droga que já é estabelecida como genotóxica. E aqui a gente tem o controle negativo, que os animais só receberam água, e aqui os animais que receberam o óleo. Então, quando a gente faz a comparação aqui visualmente, a gente já percebe que o comportamento do óleo está ali semelhante ao do controle negativo. As médias estão bem próximas, ao contrário do que a gente vê aqui com o controle positivo, que eu tenho aqui, ó, danos, índices bem maiores de danos. Então, a gente tem aqui um comportamento parecido com o controle negativo, que eram os animais que recebiam água. Tanto para o ensaio Cometa, como também para o teste de micronúcleo, que é essa segunda foto que vocês estão vendo aqui. Nesse teste do micronúcleo, a gente contabiliza essas células aqui, ó, que tem uma célula vermelha com um pontinho verde. Eu chamo de eritrócitos policromáticos micronucleados. Esse ponto verde aí é a presença de um micronúcleo, que é uma mutação genética que não foi reparada, ela foi estabelecida e formou esse micronúcleo. Então, é como se o dano, quando ele não é reparado, ele é estabelecido e eu identifico nesse segundo teste, que muita gente usa ele como considerado um teste pré-cancerígeno, porque se a gente encontra um alto número de micronúcleo, quer dizer que o paciente, a pessoa está sendo exposta a alguma coisa muito mutagênica. E aí a gente contabilizou isso, e ao contabilizar, a gente verificou ali a capacidade do óleo dele ser mutagênico ou não. Deixa eu só passar aqui que voltou o slide. Dele ser mutagênico ou não. E a gente observou aqui nesse gráfico, ó, do teste de micronúcleo, que o tratado com óleo também teve a mesma quantidade ali de micronúcleo, parecido com o grupo que recebeu água, ao contrário dos controles positivos. Aqui, por exemplo, é o número de micronúcleos. Então, eu cheguei a encontrar em um controle positivo mais de 30 micronúcleos, enquanto que aqui ficou mais ou menos no padrão de 3, 4. Esses resultados garantem a gente que o uso do licuri, do óleo de licuri, né, nessa dosagem que a gente usou no protocolo de 2.000 miligramas por quilo, ele não apresentou efeitos citotóxicos, efeitos de toxicidade aguda e efeitos de genotoxicidade nos animais que consumiram ele em laboratório. E a partir daí, se a gente tem essa segurança, a gente começa a ir fazer justamente essas pesquisas dentro dessas atividades, como aqui o professor professor Alexandre mostrou para vocês lá com a questão do antimicrobiano. E eu trago para vocês aqui só um exemplo que eu gosto muito de mostrar essa imagem disponibilizada pela professora Márcia, que foi de uma pessoa, eu acho que ela era até diabética, esse senhor, ele estava com esse corte e lá eles já usam licuri para cicatrização, né? E aí ele fez o uso do licuri, mandou essa primeira foto aqui, fez o uso do licuri e depois fez o registro, depois de alguns dias, da ferida, usando o licuri. E ele teve uma resposta muito positiva em relação a isso. A gente fez também testes, né? Tá publicando um artigo com cicatrização. E isso pode estar relacionado até com o que o professor Alexandre estava falando, né, professor? Porque quando a gente diminui ali o infiltrado inflamatório, a gente ajuda a esse tecido a se recuperar, a cicatrizar. Então, a partir da segurança, a gente consegue também indicar para a pessoa, ó, tu pode usar ele para cicatrização, para um efeito antimicrobiano, porque ele não vai causar um dano hepático, não vai causar um dano renal, a gente não vai causar um dano em material genético. Só que a gente precisa trazer um questionamento, né, professor? Dentro do que a gente está falando, é muito bom, tem atividades boas, é seguro, mas aí a gente traz esse questionamento para o pessoal, né? Isso, é uma questão que a gente tem que falar da dose, né, de ser o veneno ou de ser a solução, né?
Então, a gente tem sempre que cuidar, quem faz uso popular sabe também disso, né, Thalita? Depois eu quero te pedir desculpas, Thalita, que eu te chamei, dei meu atestado de velhice, chamei de Renata 3 vezes durante a minha apresentação. Eu estava falando com a Renata aqui. É Thalita, tá, gente? Eu sabia que era essa. Nome na cabeça. Não, é a idade mesmo, Thalita. Então a gente tem que dosar muito isso, né? Quem faz o uso disso no dia a dia, né, sabe muito já dessa dosagem, né? Mas assim, para quem pensa em experimentar, né? Então a verdade é que tem que se consultar ou pelo menos falar com pessoas que trabalham, que usam isso diariamente, né? Sugiro lá que quem possa falar com a Eliane vá lá e fala com ela, porque acho que ela entende bastante. Eu espero que ela esteja por aí, a Eliane, né? Ou então, né, eu acho que é isso que a gente tem que levantar essa questão, e até fica um pouco para discussão, se o pessoal que está assistindo faz uso, né, do óleo, que tipo de uso faz, e puder colocar no chat para falar para as pessoas também que estão assistindo, acho que seria uma coisa legal também da gente enxergar e poder discutir, né. Mas E é aquela questão, né? A gente fez testes de segurança, gente, mas isso não garante uma segurança 100%, porque existem diversos protocolos de, por exemplo, quantidade de vezes que eu vou consumir, o volume que eu vou consumir, a dose. Então, mais testes precisam vir, né, para poder garantir efetivamente uma segurança, fazendo outros tipos de análises, outros protocolos. Costumo dizer que a gente deu o primeiro passo, mas muitas coisas ainda precisam ser feitas, né, professor? Exatamente, a gente está nesse processo, né? Esse projeto, acho que a gente está em conjunto aí, que a gente está fazendo, vai elucidar algumas